Nós vamos falar por quem está já fazendo as contas, vai sentir os impactos dessa taxação. Eu e a Fernanda Pressinotti conversamos agora com o José Veloso, presidente executivo da ABMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, já aqui com a gente. José Veloso, seja muito bem-vindo, um ótimo dia. Obrigado, boa tarde, Carol e Fernanda. Prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso até para entender os impactos dessa taxação para o seu setor. Quando a gente olha para o setor de máquinas e equipamentos, qual que é a conta feita nesse momento com a aplicação dessa tarifa de 25% pelos Estados Unidos? Olha, o nosso setor é o setor que foi mais atingido pelo tarifaço, porque nós não temos nenhuma exceção. As exceções que foram colocadas foram principalmente para produtos agrícolas ou primários, da indústria primária, onde influencia na inflação dos Estados Unidos. Como bens de capital, máquinas e equipamentos não influencia na inflação, então os Estados Unidos não fez exceções. Então nós vamos sair agora de uma tarifa de 10% para uma tarifa de 25%. É uma tarifa bastante elevada, não é tão grande como foi no ano passado, os 50%, mas ainda é uma tarifa muito grande. Na tarifa anterior, quando nós tínhamos 50%, boa parte, né, dos exportadores conseguiram repassar os preços, né? Porque não era possível 50% o exportador absorver toda essa diferença. Agora, como é uma tarifa menor, acredito que aqueles que conseguiram repassar preço no passado também vão continuar conseguindo repassar preço. No ano passado, tivemos uma queda de exportação para os Estados Unidos de 9%, foi uma queda até pequena, dada a dimensão dessa tarifa. Então, a gente espera que, com essa tarifa agora de 25%, nós tenhamos uma queda de exportação, mas também aí na ordem de 9%, quando comparado com o que nós vendíamos antes do tarifaço. Tá. Veloso, tem algumas empresas já cancelaram contratos, já está tendo renegociações. E eu tenho uma outra pergunta que, assim, muitas empresas, principalmente de agronegócio, né, que vendem tratores, elas são multinacionais que têm parte da produção aqui e parte em outros mercados. É possível que haja uma readequação aí dessas fábricas, que a gente perca algum tipo de produção que vai para os Estados Unidos, isso seja feito em outro país a partir de agora? Olha, produtos sob encomenda, nós orientamos, logicamente, as empresas a adiantar as entregas, porque já sabíamos que essa tarifa de 25% seria aplicada, né? Já se sabia que, com a seção 301, muito provavelmente o Brasil teria uma derrota política. Então, muitas empresas já adiantaram suas exportações. Quanto a produtos seriados, o exemplo que a senhora deu de tratores, são transferências de estoque, né? Muitas empresas já anteciparam transferência de estoque para os Estados Unidos, para os distribuidores de lá. E sim, é verdade. É possível, no caso de, principalmente tratores, aquelas máquinas fora de estrada, máquinas rodoviárias, para construção de estradas e infraestrutura, é possível sim fazer o remanejamento, né? Então, a filial brasileira manda para um outro mercado e um outro, o terceiro mercado, abastece os Estados Unidos. Não foi exatamente isso que foi feito ano passado, mas isso é possível que aconteça. É possível que as empresas refaçam a sua logística para fugir do tarifaço. Veloso, vários pontos aqui ao longo da nossa conversa me chamaram a atenção. Eu vou já trazer aqui esse primeiro que você mencionou há pouco. Você falou de uma derrota política. A ABMAQ participou das audiências, trouxe alguns argumentos aí ao longo dessa negociação, inclusive destacando o quanto que a China pode se aproveitar aí dessa taxação aos produtos brasileiros. Na avaliação da ABMAQ, de quem é a culpa para essa taxação? Olha, os Estados Unidos resolveram, no ano passado, taxar o mundo, né? Não foi somente o Brasil que foi taxado naquela primeira rodada. Depois, no dia 9 de julho do ano passado, houve aquele grande aumento da tarifa para o Brasil, né? A questão de encontrar culpados fica difícil, né? Porque a gente sabe que o governo Trump
é um governo errático, que eles se movem por impulsos, tiveram problemas com vários países, como o Canadá, como o México, Dinamarca, Groenlândia, o próprio Brasil, enfim, é um país que hoje ele não traz uma segurança para os países parceiros, né? Um país que tem mudado a sua política constantemente, né? No caso do tarifaço, me parece que lá no início, em 2025, quando começou, foi aquela carta do presidente Trump que ele publicou na sua própria rede social, a Truth Social, aonde ali tinha um peso político grande naquela carta. Então, foram citados ali vários itens políticos para justificar uma tarifa contra um país que tem déficit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde 2009, tem superávit com o Brasil. Então, nada justifica essa tarifa. O Brasil sempre foi um grande parceiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais faz investimento externo direto no Brasil. Tem mais uma, Fê? Pode? Onde mais o Brasil investe não, também nos Estados Unidos. Então, sempre tivemos uma relação muito profícua e nada justificava aquele tarifaço. Por isso que eu considero que é um tarifaço, o tarifaço é político. Veloso, mais uma pergunta aqui que a gente vai trazer, eu e a Fernanda com você, a respeito da diversificação de mercados, que é apontado como uma das soluções pelo governo brasileiro. Fernanda. É isso. Veloso, quais mercados aí despontam como uma alternativa para os Estados Unidos? Já tem alguma coisa em vista, assim, da ABIMAQ como um todo, para o setor de máquinas como um todo? Fernanda, no ano passado, nós tivemos uma queda de exportação de 9% para os Estados Unidos. Mas o setor de máquinas, que é um dos setores um dos que mais exportam na indústria de transformação, nós tivemos um crescimento nas nossas exportações de 12%, porque, coincidentemente, tivemos um grande aumento de exportações para a Argentina, com a melhora da economia de lá, um grande aumento para Singapura, para a indústria de óleo e gás, e um grande aumento de exportação também para a Europa. Então, quer dizer, não foram exatamente as máquinas que nós deixamos de vender nos Estados Unidos que nós vendemos em outros mercados. A ABIMAQ sempre procura novos mercados. Para você ter uma ideia, no ano anterior ao tarifaço, nós exportávamos 13 bilhões de dólares. Agora estamos nos últimos 12 meses com quase 15 bilhões de dólares de exportação. Então, nossas exportações estão aumentando. Então, é uma obrigação do setor, de qualquer setor da economia, buscar mercado externo, né? Independente do tarifaço ou não. Agora, de novo, o aumento de exportação para outros mercados não foram exatamente aquelas máquinas que deixamos de vender nos Estados Unidos. A máquina vendida nos Estados Unidos é fabricada sob norma americana, projeto americano. Então, dificilmente a gente consegue colocar uma máquina projetada para aquele mercado, colocar em outro mercado. Mas sim, conseguimos compensar o total das nossas exportações em outros mercados. O setor também conversa com outros setores que também estamos aqui entrevistando. O José Veloso, o presidente da ABIMAQ, aqui conosco, o presidente executivo. José Veloso, mais uma vez, muito obrigada por dispor aí de um tempo aí na sua agenda para conversar com a gente e até uma próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês.